Paz e graça para você ligado no blog. Muito obrigado pela sua oração, pelo seu apoio. Peço que você se inscreva no nosso canal lá do YouTube, que você clique lá no like, que chama, né? Sei lá. Enfim, se você gostar, tá bom? O que eu vou fazer hoje? Vou pagar mais uma dívida. Tem muita gente me cobrando pelo segundo vídeo a respeito do segundo casamento após o divórcio. Tem um vídeo aí no Eberdiz, um primeiro a respeito do assunto. Gostaria que você depois o assistisse também para você entender o nosso raciocínio. Pois muito bem, eu fiquei devendo a minha opinião, a minha interpretação das Escrituras Sagradas a respeito do ensinamento delas sobre a pessoa que se divorciou, se ela pode ou não se casar de novo com a bênção de Deus. Recentemente o Vejam Só abordou a questão e eu fiquei esperando esse programa ir ao ar para depois expressar o que eu penso, como a gente tem dito aqui nesse espaço. Vamos lá. Quando Deus planejou o casamento, Ele planejou para o casamento ser eterno. Por quê? Porque o homem era eterno. Deus pegou o homem, criou o homem e colocou no jardim do Éden, né? Deixou o homem sozinho um tempinho, na minha opinião, para que Adão experimentasse o que é solidão. E ele experimentou. E o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Aí faz a mulher, tirando do próprio homem, para que o casamento seja uma complementação. E do ponto de vista de Deus, isso seria para sempre. Esse é o projeto original de Deus. O casamento era para sempre, assim como o homem santo também era para sempre. O que é que deu errado? O pecado. O homem foi expulso do jardim do Éden, foi expulso do paraíso porque quis conhecer o mal, tanto ele quanto ela, né? E aí o plano de Deus precisou ser, vamos chamar assim na nossa linguagem humana, refeito, tá? Eu sei que o Piper e outros aí discordam de mim, mas esse é um assunto para outro Eberdiz. O fato é que Deus elaborou, ou já tinha elaborado, um plano de redenção, para resgatar o homem, que agora havia corrompido todos os seus caminhos sobre a terra. Gênesis capítulo número 6 trata disso. Ora, se todos os caminhos do homem foram corrompidos, o casamento também o foi. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus odeia o divórcio. E tem mais que odiar mesmo. Deus não criou o casamento para resolvê-lo com divórcio. Aliás, divórcio não resolve. Divórcio é um remendo, que Deus precisou aceitar por causa da dureza do nosso coração. Então, todas as vezes em que o divórcio é evitado, Deus é honrado. Mas nem sempre isso é possível. Ouça o meu Eberdiz sobre a questão do divórcio. Aliás, acho que tem mais de um. E você vai entender o que eu estou falando. Deus é realista, mas muitos irmãos e irmãs querem ser mais realistas do que o rei. Por exemplo, há vários irmãos e irmãs que entendem que como o casamento representa a relação de Cristo com a igreja, e a relação de Cristo com a igreja é perfeita e perpétua, nunca vai ser alterada, nunca vai mudar, a noiva de Cristo vai ser sempre a noiva de Cristo e Cristo vai ser o noivo da igreja e nunca nenhum dos dois vai trocar de parceiro, não é verdade? Então, espera-se que o casamento humano seja um espelhamento disto. Deveria ser-lo. No plano original de Deus, era para ser. Mas a queda afetou tudo, incluindo o casamento. Então, quando vem o divórcio desfaz o casamento. Por quê? Porque ele não tem mais como se sustentar. As razões para isso a gente já viu em outros vídeos. E o que fazer em seguida? Bem, o que a Bíblia ensina? A Bíblia fala que se você se separar do seu marido, você deve se reconciliar com ele ou ficar sem casar. É verdade. Está lá em 1 Coríntios capítulo número 7. Então, muitos irmãos e irmãs dizem, tá vendo? Se o divórcio for inevitável, ok, mas o divorciado fica sem se casar de novo. E não interessa se tem parte inocente ou não, eu particularmente não acredito em parte inocente, isso para mim não cola, tá? Quando um casamento se desfaz, os dois são culpados, no mínimo porque escolheram errado na hora de casar, no mínimo, mas esse é outro assunto. Acho que eu já até abordei nos vídeos anteriores. O que eu quero dizer para você é que o mesmo capítulo da mesma Bíblia
do mesmo autor, do mesmo livro, não é? O Espírito Santo, usando Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo número 7, que diz que a mulher tem que se reconciliar com o marido ou ficar sem casar quando se separa dele, esse mesmo capítulo diz, olha, a solução para o abrasamento é o casamento. Melhor casado que viver abrasado. E note que Paulo gostaria que todos ficassem solteiros. Ele não era assim um entusiasta do casamento, não era não. Ele era um entusiasta do celibato. Mas ele reconhece que nem todo mundo tem o dom que ele tem e tal. E então, tá abrasado? Tá abrasada? Qual é o caminho? Casamento. O mesmo capítulo de 1 Coríntios 7. Esse mesmo capítulo de 1 Coríntios 7 também diz que os casados não devem deixar de dormir juntos, de ter intimidade sexual, né? Não devem, não podem parar. Por quê? Paulo diz com todas as letras, ah, mas é que eu queria orar e santificar, então outra parte tem que concordar, isso tem que ser por breve tempo, e aí ele fala assim, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Ou seja, quando o casal deixa de dormir juntos, seja pela razão que for, o diabo tem, não é uma brecha não, ele tem um rombo para entrar e fazer estrago. 1 Coríntios 7 diz isso, né? Quando Paulo escreve a 1 Timóteo e trata das viúvas, não lembro se é 1 ou 2 Timóteo, mas quando ele trata das viúvas, ele diz assim para Timóteo, olha, toma cuidado com as viúvas, elas dão problema. Então exorte as viúvas jovens a se casarem e terem filhos. Qual que é o problema que Paulo está querendo evitar? Ah, isso, você sabe, é isso mesmo. Então a mesma Bíblia que ensina que o casamento deveria ser um só, né? O mesmo texto que fala que quem se casar deve ficar, quem se separar deve se reconciliar ou ficar sem casar, admite que em determinadas circunstâncias é melhor se casar de novo. Ah, mas isso vai contra a lei de Deus. Gente, toma cuidado com o legalismo. Eu tenho falado aqui que um dos grandes problemas da fé cristã contemporânea é o legalismo. Jesus teve diversas querelas com os legalistas e ele nunca foi legalista. Eu creio do fundo do coração, e quem está falando sou eu, não é a Bíblia, sou eu que estou falando, que Deus, quando percebe que alguém sincero ou sincera, buscando santidade, querendo agradar a Deus, não consegue se conter por estar sem marido ou sem esposa, ele admite que essa pessoa se case de novo, para ter as suas necessidades satisfeitas e para viver em santidade. Porque, olha, essa história de gente sem cônjuge e que fica sozinho muito bem, todo mundo desconfia. Todo mundo desconfia. Então, santidade é vida na luz, não no escondido, não nas trevas. Quem ama as trevas é porque faz coisa errada, diz o apóstolo João no Evangelho, né? Então, case de novo, com a bênção da sociedade e de Deus. Ah, mas não era o que Deus gostaria. Não era. Deus não gostaria que você tivesse se divorciado, seja pelo motivo que foi. Ele não gostaria. Mas uma vez que você se divorciou, se você não consegue ficar sozinho de forma santa, case de novo. No juízo final, eu tenho certeza que você não será condenado nem condenada por isso, desde que você tenha sido sincero e sincera na presença de Deus. E óbvio, né, que você dessa vez escolha com a direção de Deus para não errar de novo. Um ósculo santo, Deus abençoe.